Dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando o episódio 71. Sábado. Como é que tá o teu sábado? Aqui tá muito bonito o sábado aqui onde eu moro. Se eu pudesse mostrar para vocês aqui, ó, o céu tá azul com umas poucas nuvens e hoje o dia vai ser legal pra caramba. E desejo também que o dia seja legal pra caramba pra você, tá bom? Obrigado pela sua atenção sempre aqui conosco. De segunda a sexta, o Desembaraxando é às 6 horas da manhã. Sábados, domingos e feriados é um horário alternativo. Hoje estamos começando aqui 7h34, 7h35. Então é isso aí. Então você que está aqui ao vivo, bom dia. E você que está vendo gravado esse conteúdo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse conteúdo fica gravado aqui, né, no Instagram e também depois fica gravado no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Inscreva-se no nosso canal. É isso aí, tá? A gente agradece a você pelo carinho. Eu agradeço aí muitas manifestações, agradeço muito o carinho. Ainda ontem, chegando em casa, encontrei uma pessoa, ela falando assim: ô Baracho, tá fazendo cedo as lives, hein? É isso aí, né? É isso aí, tem que fazer, né? É o horário que dá para fazer. Mas é bacana ver a receptividade das pessoas, tá bom? Que o seu sábado seja sensacional, tá bom? Vamos começar falando alguma coisa bem interessante assim que eu fiquei pensando e algo que eu tenho aprendido. Olha o meu cadernão aqui, ó. Meu cadernão agora tá grande, é maiorzão, né? Sabe aquela situação quando alguém vai até você lamentando a vida, reclamando da vida, se colocando na pior situação que possa estar passando? E aí você escuta aquele blá blá blá, escuta com empatia, escuta com respeito, escuta já pensando, né? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para abrir a cabeça dessa pessoa? Enfim, para que ela possa sair desse chamado problema. Então ela coloca que as coisas estão difíceis, seja no campo dos relacionamentos, no campo dos relacionamentos. É aquela coisa que a gente sempre escuta, né? Aí você escuta tudo aquilo que a pessoa fala, a pessoa chora, a pessoa se descabela, e aí você vai dar um conselho para a pessoa. Você vai falar com ela, você vai mostrar para ela o que você pensa da situação, e é interessante que a pessoa faz que não ouviu você. Já percebeu isso? Aí a pessoa fala, aí você fala alguma coisa, no máximo ela pode falar assim, e continua aquela falação. Ou ela troca de assunto. Algumas pessoas no WhatsApp, quando estão com essa conversa aiada, aí você chega com uma fala que é para ajudar a pessoa, aí a pessoa fala assim, então tá bom, depois a gente conversa, e a pessoa sai fora, e a pessoa não fica no assunto. E é interessante isso, né? Eu vou fechar minha persiana aqui, porque tá vindo um baita de um sol agora e vai atrapalhar aqui eu com vocês. Deixa eu só baixar a persiana aqui. Mas enfim, então você começa a falar com a pessoa e você passa para ela alguma coisa e ela sai fora da conversa. Ah não, depois a gente conversa. Ou ela fala assim, aí ela também já não escuta o que você falou. Tu deve conhecer alguém assim, né? Que quando você dá um conselho, a pessoa ela faz que não ouviu nada do que você falou, nada, e ela só quer ficar naquela posição queixosa. Então, que tipo de pessoa é essa, Baracho? É complicado generalizar, mas em alguns casos, não feche o filtro, em alguns casos, essa pessoa com essa vibe de ficar sempre na narrativa do queixume, do chororô, da reclamação, e quando você fala alguma coisa que é importante para ela poder melhorar, sair daquilo, ela faz que não ouviu. Então essa pessoa pode ser uma pessoa vitimista. É o tema de hoje. Pessoas vitimistas. Com certeza você conhece alguém que é vitimista, tá? Uma coisa é a pessoa ser vítima de uma situação realmente muito complicada. Vítima de um assalto, vítima de alguma coisa assim, enfim, que humilhou. Aí sim a pessoa é vítima, né? A pessoa foi tomada por uma situação que foi fora do seu controle, foi além das suas forças. Aí falamos de pessoas que são vítimas, tá bom?
Agora o vitimismo, né? O ismo, né? O ismo sempre nas palavras, né? Aí é uma outra coisa. E eu quero começar com uma definição que eu encontrei aqui no dicionário, né? Eu vou ler para você. O vitimismo é um padrão de comportamento em que a pessoa exagera ou cria uma imagem de si mesma como vítima de circunstâncias, eventos ou outras pessoas, com o objetivo de obter atenção, simpatia, evitar responsabilidades, baracho, ou manipular os outros. Essas duas últimas aqui é interessante, né? Evitar responsabilidades ou manipular os outros. Então a pessoa vitimista é isso aí. Então quando você vai na hora com alguma coisa para ajudar e a pessoa sai fora, ela quer realmente evitar a responsabilidade e ela quer manipular a pessoa se mantendo naquele lugar de coitado. Porque assim, a pessoa vitimista, ela pode não pegar você aí, você não cai na conversa, mas tem pessoa que cai bonito na conversa, mobiliza a dó, mobiliza a pena, e a pessoa se alia ao vitimista. E na verdade é isso mesmo, tem gente que vai ser assim vitimista, porque na verdade, olha só o que eu aprendi, o vitimista, ele não quer sair desse lugar, que ele diz ser o pior lugar da vida dele ou da vida dela. A pessoa vitimista, ela não quer resolver. A pessoa vitimista quer ficar reclamando, quer continuar nesse lugar, né? Então, é uma coisa interessante, né? Porque a pessoa vitimista, ela não vai buscar ajuda. Ela não vai aceitar a ajuda. Mas a pessoa vitimista, ela procura com aquela reclamação, com aquele chororô, com aquela fala, e você fala alguma coisa e ela faz que não escuta, para continuar nessa reclamação, é porque na verdade a pessoa vitimista, ela não quer ajuda, mas ela quer pessoas que se aliem à sua narrativa. É isso mesmo. O vitimista quer parceiros para ficar sustentando a narrativa dele ou dela de continuar no vitimismo. É isso aí. Bom dia, querida Tânia. É isso aí. Então, a pessoa vitimista, ela busca aliados, né? O vitimista busca aliados que o mantenham nesse lugar de maturidade, de impulsividade, nesse lugar de não querer resolver, nesse lugar de irresponsabilidade. Tá entendendo? Que nem eu falei no começo. Existem realmente as vítimas da vida por várias questões, são vítimas mesmo. Eu não estou falando de ser vítima, eu estou falando do vitimismo, o ismo da coisa, tá? Então, como eu li agora há pouco a definição, a pessoa com isso ela evita responsabilidades e ela procura manipular os outros. A questão é essa, tá? Então, o vitimista é isso aí, é essa pessoa que eu estou te falando aqui. Quando você escuta e você apresenta alguma coisa, apresenta algum caminho, a pessoa se esquiva da resolução, se esquiva disso. Porque se a pessoa sai do lugar de reclamação, sai do lugar de chororô, a pessoa perde a função dela, porque ela não sabe ser outra coisa a não ser isso, né? Então, o vitimista ele vai buscar aliados. Ele vai buscar pessoas que sustentam, que ajudem ele a ficar nisso. Vai tentar mobilizar pena, dó. E o pessoal vai falar assim, coitado, né? A pessoa vitimista, ela é muito boa em atrair pessoas que vão passar o pano para ela ou para ele. Experimenta quando você faz um comentário firme com alguém que é vitimista, que está por A mais B provado, que a pessoa só quer folga, a pessoa só quer manipular, a pessoa só quer evitar as responsabilidades. Aí quando você fala isso, alguém sempre vai defender. Ah, mas coitado dele, baracho, mas coitada dela, que não sei o que, que não sei o que. É aquela passação de pano que não educa a pessoa, é aquela passação de pano que não faz com que a pessoa se desenvolva, que a pessoa realmente, pelo contrário, fique nesse lugar de vitimismo. Então, olha só como é complicado isso, né? Então, o vitimista, ele não quer resolver. Porque resolver, pessoal, resolver é se implicar, resolver é escolher, resolver é se responsabilizar. E aí, né? Resolver é se responsabilizar.
Eu tava vendo um meme um dia desse aí que colocaram na internet do rapaz sorrindo assim, aparentemente sorrindo no começo, aí ele começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Quando ele, aí tem a frase em cima assim, né? Quando eu vi na terapia que a responsabilidade pelas coisas da minha vida é minha mesmo. Aí ele começa a chorar quando ele vê que a responsabilidade é dele e não dos outros. Porque as pessoas tendem a pensar que para ficar a vida dela melhor é tão somente os outros mudarem em relação a ela, né? Os outros ajeitarem, os outros se enquadrarem naquilo que eu idealizo, os outros começarem a fazer aquilo que eu quero, e não necessariamente isso, né? Quando a pessoa vai na terapia, por exemplo, e ela vai entender que não é a outra pessoa que tem que mudar, porque quem está em terapia não é essa pessoa, mas é a outra, então a outra que muda, a outra que vai observar, vai ressignificar e vai ver qual que deve ser a sua postura. Mas o vitimista não quer fazer isso. Eu sempre lembro de uma situação, a vez que a gente acompanhou, e eu lembro de um pai que ele falava, né, que sofria muito com um dos filhos, né, e o filho o culpava a vida inteira, assim, porque o senhor abandonou eu com a mãe, o senhor deixou a família, e realmente isso é muito lamentável, não estou aqui dando nenhum apoio para isso, tá? Mas aí, claro, né, o menino ficou naquele lugar, ele chorava, só ele sabia o que ele passou, né, por aquilo que ele viveu, sem a figura do pai, mas enfim, ele passou muito sofrimento com isso. E aí, quando ele encontrava o pai, ele culpava o pai fez isso, o pai fez aquilo, e o pai não conseguia se explicar, o pai não conseguia, né? E não foi traição, nada disso, tão somente acabou, né? Claro que o pai poderia ter sido mais explícito, né, ao sair, ao desaparecer, né, enfim, né, ele não deu satisfação. Pisou na bola esse pai, né? Mas aí não adiantava ele se explicar, o filho estava numa narrativa assim, né, de culpabilizar o pai, né? Mas o filho recebia influências do meio que vivia, né? E aí, certa vez o pai finalmente entendeu que não adiantava entrar em conversa com aquele filho, ele não queria ouvir nada a não ser o que ele falava. E um dia o pai falou assim, então tá bom filho, você fala que eu sou a tragédia da sua vida, o que você vai fazer diante disso? O que você vai fazer então diante de um pai que pisou na bola, que abandonou, reconheço, errei, então o que você vai fazer? Então o pai inverte a narrativa, o pai implica o menino, né? E o menino naquela hora fica sem falar nada e nunca mais adotou aquela narrativa em relação ao pai. Procurou cultivar alguma coisa com o pai, apesar do passado que teve. Tá entendendo a questão aqui? Então, não fecha o filtro com isso, tá? Mas vamos pensar assim, o vitimista, ele pode entrar nessa vibe, né? De culpar todas as pessoas ao seu redor e ele não vai ter um olhar sincero em relação a ele mesmo quanto aos seus atos, né? O vitimista ele vai entender que o mundo deve para ele, que o mundo falhou com ele, que as pessoas falharam com ele. Então, sempre vai ser o outro que é o devedor a ele. E por isso que acontece essa questão de quando você oferece uma resolução, quando você abre um caminho, quando você mostra uma ideia, ele vai se esquivar. Porque realmente ele não vai querer sair daquele lugar de reclamação, de vitimismo. Ele não vai querer essa responsabilidade. Ele quer aliados que fiquem chorando com ele, que fiquem sustentando, que tenham dó dele nesse sentido. Isso tem muito a ver com o processo de terapia, né? Eu lembro de um texto quando Freud, né, perguntou para uma das suas pacientes, né, qual que é a sua parcela de responsabilidade com o seu sintoma? Porque não é só os outros ou o meio ser a razão do seu sintoma. Qual que é a sua parcela? A gente vê na psicanálise que o sintoma pode ser um grande ajudante da pessoa, né? A pessoa pode ter ganhos secundários com o sintoma. Ela pode reclamar de um sintoma muito, mas ela não consegue largar o sintoma. Ela não consegue se posicionar frente a isso, ou se posicionar frente a algumas pessoas, né? É melhor ficar nessa posição de vitimismo, de queixume. Como assim, senhor Freud? Então o senhor está dizendo que eu tenho parcela naquilo que eu estou reclamando? Sim, sim. Só que o vitimista não aceita isso. Aí ele vai trocar de terapeuta porque essa pessoa não é boa. Ele vai trocar de conselheiro porque essa pessoa não é boa. Ele vai até tentar encontrar alguém que valide o que ele está sustentando. E vai encontrar, né? Porque se tem um outro vitimista também ali, o outro vitimista sustenta o outro vitimista. Mas como que começa isso, Baracho?
Por que que alguém se torna vitimista? Eu não estou negando que não houve situações delicadas, né? Mas muito também vai ser da narrativa, do entorno dele. Aí você fecha o filtro e fala assim, lá vem o Baracho culpar a família de novo. Não é questão de culpar a família, mas nós viemos de algum meio, nós viemos de uma narrativa, nós viemos de uma relação, de interações, nós somos o resultado de interações com o outro, ainda mais aqueles primeiros da nossa vida, que a gente vai começar a introjetar conceitos, o modo de se ver, o modo de ver o mundo. Então vai ter a ver sim com o nosso contexto inicial. Então, como diz, né, os professores da psicanálise, eles falam, né, por exemplo, se um histérico gera outro histérico, se um neurótico gera outro neurótico, se um encrenqueiro gera outro encrenqueiro, um vitimista vai gerar outro vitimista. Então vai somar-se aquela narrativa de choramingar, de vitimismo, de não querer se implicar, né? Então, a pessoa na terapia, quando ela vai à terapia, a gente fala muito isso, né? Ainda mais na visão lacaniana, a pessoa começa a terapia, ela vai como vítima. E não tem problema ela ser vítima na terapia no começo. Ela vai atribuir o mal-estar às pessoas, ela vai atribuir ao externo. E realmente não quer dizer que o externo não levou a pessoa a chegar onde chegou. Mas aí com o tempo ela vai entender que não é isso, né? Não é tão somente olhar o que o outro fez pra mim, mas é o que eu posso fazer apesar disso. Aí a pessoa sai daquele lugar de vítima para na visão lacaniana da psicanálise ela ir para o lugar de analisando. O que eu posso fazer apesar de tudo que eu vivi? Aí a pessoa se implica. E não só no campo da terapia, tá? Na vida deve ser assim, né? Então a pessoa faz uma limonada com os limões que se aparecem na sua vida. Mas é interessante que o vitimista vai procurar ter aliados. Vai procurar ter aliados em vez de pessoas que ajudem. E é engraçado que o vitimista, quando ele vai na outra pessoa reclamar da vida, ele vai falar que ninguém ajuda, que ninguém visita ele, que ninguém faz isso, que ninguém aquilo, que ninguém não sei o quê, que ninguém blá blá blá. Mas quando esse alguém se apresenta e faz, ele não reconhece isso, ele faz que não é com ele ou ela, sai fora, não aceita ajuda. O vitimista não aceita ajuda, embora reclame, né? Embora vai falar que ninguém faz isso, né? Então é muito curioso esse movimento, né, de buscar uma ajuda, mas quando a ajuda vem, a pessoa não dá conta dessa ajuda. Parece aquele movimento, né, da ânsia de ter alguma coisa e depois o tédio de quando se possui a coisa, né? É interessante essa questão. Então, o vitimista, ele vai realmente encontrar pessoas no percurso da vida dele que vão validar essa narrativa, que vão ser aliados, que vão passar o pano, né, que vão colaborar para que essa pessoa não cresça, não se desenvolva, então, alguma coisa nesse sentido, né? E ao mesmo tempo vai ter pessoas que vão falar as chamadas verdades ali para a pessoa poder aprender, para poder se escutar, né? Aí ela vai falar que as pessoas são duras, que as pessoas são cruéis, que as pessoas são ignorantes com ela, e é alguma coisa nesse sentido, né? É muito curioso isso, né? Eu lembro de uma sessão de terapia com meu analista, poucos dias atrás, né? Aí eu estava numa situação assim, nessa posição, né? Não querendo resolver as coisas, né? E ele pontuou isso para mim. Você não quer resolver, né, Baracho? Você não quer resolver, você quer ficar nesse lugar aí, né? Esse lugar de ficar lambendo suas feridas. Esse lugar vai só te aprofundar cada vez mais nesse lugar. E é complicado, porque a gente quer realmente essa validação, quer esse olhar, né? E o vitimista, na verdade, como qualquer pessoa na vida, dentro ou fora de uma análise, a pessoa deveria perguntar o que eu preciso olhar em mim nessas horas? O que eu posso observar nessa situação? O que essa situação pode me mostrar? Mas quando eu busco aliados, eu não vou ter esse movimento desse olhar sincero, né? Quando alguém valida, quando alguém torna-se aliado no meu vitimismo, eu não tenho essa oportunidade de olhar. Então eu vou prorrogando isso, né? E é muito complicado, né? Quando a gente não olha com responsabilidade essas questões, né? Então lá naquela época, quando o Sr. Freud perguntou para a sua paciente qual que era a responsabilidade dela com o sintoma,
essa pergunta vale até hoje. Ah, sim, Dé, nós ficamos no looping, nós ficamos andando em círculos com isso, né? Tem uma imagem na internet que eu uso nas palestras assim, quando a gente faz isso, é de um senhor apagando os passos na areia, ele andando em círculos, né? Ele mesmo faz os passos na areia, ele apaga quando está andando, mas ele faz novos passos, ele vai andando, ele não sai disso. Fica nesse looping. E realmente o vitimismo é ficar nesse looping, né? Então a pessoa ela não quer se engajar, né? A pessoa quer ser descoberta, ela não quer se engajar. Quantas pessoas querem ser descobertas, né? Querem que os outros adivinhem, querem que os outros reconheçam, querem que os outros encontrem. Olha, achei! No meio do feno, no meio do matagal, ser encontrado. E a pessoa não faz nenhum movimento para pelo menos falar assim, socorro, eu tô aqui, né? Não. Então é uma coisa muito séria essa. Então o vitimismo é um lugar assim que nos impede de uma elaboração, que nos impede realmente de realmente mudar a vida, né? Será que nós queremos realmente mudar alguma coisa? Eu lembro do professor Forbes que ele falava isso nas aulas, né? Até um livro dele foi lançado, né? Quando ele falou num livro chamado Você Quer o que Deseja. Será que realmente nós queremos aquilo que falamos que desejamos, né? Porque o vitimista ele fala alguns quereres dele, né? Ele fala algumas vontades dele, ele fala de alguns caminhos que poderiam ser o melhor para a sua vida. Claro que dependendo do movimento dos outros, né? Nada dele. Mas mesmo que dependa dos outros, né? Quando alguém vem e mostra algum caminho, ele se esquiva, ele faz que não escutou, enfim, é aquela coisa toda, né? Eu lembro de uma pessoa que a gente escutava no consultório, aí eu falava uma situação assim para ela punha uma situação que frustrava, que não ia dar certo. Eu colocava outra para ele pensar, ah não, mas não sei o que, não sei o que. Eu coloquei várias situações assim, até que uma hora eu falei assim, realmente você não quer se ajudar, realmente você dificulta a sua vida, realmente você coloca empecilhos na sua vida. Quer dizer, então veja o que o lugar onde você quer ficar vai dar para você. Vai dar o mesmo de sempre, né? Enfim. Então, gente, queridos e queridas aqui do Desembaraxando, episódio 71. O vitimismo, então, é esse padrão de comportamento. Vou repetir aqui a definição do começo, né? Padrão de comportamento em que a pessoa exagera ou cria uma imagem de si mesma como vítima de circunstâncias, eventos ou outras pessoas com o objetivo de obter atenção, simpatia, evitar responsabilidades ou manipular os outros. Então a pessoa vitimista, ela tem esse movimento de evitar responsabilidades, obter atenção para manipular os outros. O vitimista, então, ele aponta sempre um problema, mas ele não aceita a solução. Ele não quer a solução. Ele não quer resolver. O vitimista quer aliados. Quer pessoas que sustentem junto com ele aquela narrativa. E nesse nosso mundão aqui, é muito fácil alguém entrar nesse lugar, é muito fácil alguém assim fazer isso, né? A pessoa vai para não ficar má consigo mesma, para não se sentir culpada, então a pessoa valida. Pode ver, sempre o vitimista vai ter alguém que passa o pano para ele ou para ela. E se você vai falar alguma coisa para educar, você ainda fica de mal na história. Você é um insensível, você é o cruel, você, né, a sua vida é fácil falar dos outros, não é nada a ver com isso, né? Enfim, qual seria o caminho assim legal para um vitimista? Ele deveria perguntar o que ele deveria olhar na situação dela, olhar realmente na situação. Ele deveria olhar para si mesmo com uma responsabilidade, né? O que a situação quer me mostrar? Mas ele não quer olhar desse jeito. O vitimista não quer olhar desse jeito. O vitimista quer continuar a ficar como está. E você pode ver que os vitimistas da vida, eles procuram bater em várias portas. E um dia ele bate na sua. Ele bate na sua porta, ele bate na sua porta. Mesmo que você no começo já mostre uma solução, um conselho, um aviso, ele não gosta, mas vai tentar fazer você ser aliado. Até que ele se cansa e vê que você não faz isso, ele troca, ele vai a outra pessoa e do nada ele para de participar da tua vida. Pode ver.
tem pessoas que são assim, né? Anda um pouquinho com um, anda um pouquinho com outro, anda um pouquinho com outro, desaparece sem deixar rastro, sem deixar alarde. Algumas dessas pessoas podem ser a pessoa do perfil vitimista, que ela vai batendo na porta até encontrar alguém. E esse negócio aqui, chamado rede social, é um palco muito agradável para o vitimista, né? Aí ele posta lá uma foto que tá com um cano de soro no hospital. Não que todo mundo que coloque isso na rede social é um vitimista. Não fecha o filtro, tá? Mas ele vai colocar o braço lá para poder esperar que alguém comente o que aconteceu, o que aconteceu. Aí ele vai falar tudo o que aconteceu. Ou algumas situações, não todas, né? Sabe aquela pessoa que coloca lá luto na internet? Não fecha o filtro com isso. E a pessoa só coloca assim de um modo pela metade, para gerar curiosidade, para ser desejada. Aí a pessoa, por exemplo, coloca que está começando agora o empreendimento, aguarde que vai ter novidades, e não vem porcaria nenhuma, mas só põe para ser desejado. Aí a pessoa coloca alguma coisa assim, que gera curiosidade, né? Ela põe que não tá bem, ela põe aquelas frases, aquela música triste para poder atrair a atenção de alguém. Aí se você morde a isca, você fica o dia inteiro conversando com essa pessoa e passa por seu WhatsApp, passa para ligação e passa por um encontro presencial e a pessoa fica naquela conversa, e você fala assim, caramba, né? Ela gasta muita energia. E tudo isso que ela faz é um movimento para não se implicar, para não se responsabilizar. Ah, Balacho, mas a pessoa tem dificuldades. De novo, não feche o filtro. Existem as pessoas que têm as suas incapacidades, as suas dificuldades realmente. É uma outra questão, não é um assunto aqui de hoje. Mas o vitimista é aquele que tem saúde para dar e vender, mas se apresenta como o mais enfermo de todos, né? Mas é a pessoa que quer fechar o olho, e ela quer abrir o olho e falar assim, ah, foi só um sonho aquela tragédia. Não é sonho, está acontecendo. E cabe a ele vitimista ou a ela vitimista mudar a narrativa e é a partir dele ou dela que começa a mudar a história. Só que essa pessoa não consegue fazer isso. Ela vai esperar que sempre o entorno se solidarize, que faça alguma coisa, e aí vai partir para uma outra vibe do vitimismo, que é a pessoa parasita, que é a pessoa que você dá a mão, ela quer o braço, aí você dá o braço, ela quer a tua perna, aí você dá a perna, ela quer o teu tronco, quando vê você tá só com a cabeça rolando no chão, se é com a cabeça ainda, e ela só vai fazendo isso. Aí você vê os ambientes tóxicos da pessoa vitimista, aí você vê a pessoa vitimista, ela gera codependentes ao seu redor, ela pesa o ambiente, você não consegue respirar, e você que fica perto, dando moral para isso, ao extremo da relação, você não consegue viver direito, você não respira, você tem a sua essência atacada no que é nuclear dela, e você não aguenta mais viver, só que não tem coragem de se posicionar, fica esperando a pessoa se tocar para poder sair de perto, ou até deixar esse planeta, vamos colocar assim, né? E é complicado chegar a esse ponto, né? A dificuldade de se posicionar como vitimista, esperar que ele vai se tocar, nunca vai se tocar. Ele vai abusar dessa situação, ele vai se aproveitar disso, ele vai ficar nesse lugar. Se você não falar nada, ele também faz que não fala nada. E vai levando, e você vai provendo, vai sustentando, vai fazendo, vai validando e vai sendo aliado e aliada desse vitimismo. Então, é uma questão assim muito importante nesses dias de hoje, né? As pessoas estão correndo. Eu sei que a vida não é fácil, a vida está muito complicada, só tem piorado muita coisa, só que o vitimismo não resolve também, né? Então, como diria minha finada sogra, onde tem um folgado, vai ter o sobrecarregado. E que não seja você. Então, o importante é uma reflexão sincera, o importante é observar o que eu preciso olhar em mim nessa hora, o que eu preciso olhar no campo da responsabilidade nessa hora. Não é fácil ele fazer isso, porque ele não vai querer fazer isso. O vitimista pode até mudar um pouco por um tempo e agrada quem está em volta, mas se você dormir perto dele, ele vem e faz tudo de novo, porque é o jeitão dele, né? É aquela história do escorpião, né, que foi subir em cima do gato
e foi atravessar o rio, e o gato falou assim, eu não vou te levar, você me pica, porque ele pediu para ser levado, né? Você me pica. Não, não pico não, prometo. Aí o gato confiou, quando subiu, e no meio da travessia, o escorpião picou, e o gato já tonto pelo veneno, você falou que não ia fazer isso, seu safadinho. E o escorpião, mas é o meu jeito, é a minha natureza. Então, como vitimista, você tem que estar com o olho aberto o tempo todo. E para de se achar culpado porque você é duro com ele, viu? Porque ele vai muito bem querer alimentar sua neurose, seu sentimento de culpa. Ele vai querer colocar você como responsável pela vida dele. Porque você, com todo conhecimento e não ajuda. Porque você é da religião A, e B e C. Que religioso que é esse que não faz nada? Que não sei o que, o psicanalista, o professor, para querer jogar porcaria na sua cabeça. Aí você cede, né? Porque tem medo da desaprovação das pessoas. Para com essa conversa. O vitimista tem que aprender a se virar. Agora, se fica uma galera alimentando ele, os aliados, ele ou ela não vai deixar esse lugar. O maior aliado que um vitimista tem que ter, ou qualquer pessoa na vida, é a ele mesmo. O maior aliado de uma pessoa é ela mesma, a melhor parte dela, para poder começar a arrancar a uma vida diferente. Agora, se nem ela começa nada, é muito complicado. Maravilha, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua atenção quanto ao tema de hoje aqui. Se você perdeu esse Desembaraxando no seu começo aí, volta para assistir tudo, pega do começo. Baracho, eu tô vendo alguém aqui que é bem vitimista na minha família, no meu lugar de trabalho, enfim. Eu conheço alguém que sofre na mão de alguém assim. Seria legal ver esse conteúdo, então passa para ela assistir, tá gravado aqui. Passa para ela assistir, compartilha esse conteúdo. Verdade, né, Dé? Obrigado aí pelo carinho, viu? Então, compartilha esse conteúdo, tá certo? E obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu apoio em relação a esses conteúdos aqui. E nos vemos no próximo Desembaraxando, no caso amanhã, tá bom? Tenha um grande sábado, beijo no coração aí e até o próximo Desembaraxando. Valeu!